Oi, gente! Meu papo hoje é com as manas. Os boy, como sempre, são muito bem-vindos. Aliás, é até bom que fiquem por aqui, porque quando a gente terminar de assistir esse vídeo, a gente vai entender de uma vez por todas o que é patriarcado e o que ele tem a ver com essa disruptura toda que a gente está vivendo no mundo hoje. Para quem tá chegando agora, eu sou a Ana e a gente vai conversar sobre matriarcado. Muita gente acha que o patriarcado e o matriarcado são muito parecidos, que o matriarcado seria o patriarcado comandado por mulheres. Mas não, o patriarcado é uma forma de se viver, é como a gente se relaciona socialmente e como a gente se coloca no mundo. É uma estrutura social que é muito distinta do matriarcado. Então, um patriarcado com mulheres no comando seria apenas um patriarcado com mulheres no comando e não um matriarcado. O patriarcado, ele é muito baseado em estruturas arquetipicamente ligadas ao masculino. Então, ele tem a ver com conquista, ele tem a ver com dominação, ele tem a ver com subjugamento. E quando a gente está muito focado num polo só, a gente fica doente, a gente fica neurótico, a energia não consegue fluir. E justamente porque a gente é excessivamente masculino num patriarcado dominante há tantos séculos, que a gente não consegue deixar essa energia feminina fluir e a gente acaba subjugando, dominando, aniquilando tudo que é diferente e principalmente tudo que é criativo, tudo que é outro, que são princípios femininos. Mas é errado a gente pensar que a gente nunca conheceu outra coisa. Às vezes a gente pensa isso porque realmente séculos de patriarcado estão aí. Mas a gente tem que lembrar que séculos é um cuspe para a idade da Terra. E que nós já vivemos sobre um matriarcado, sim, lá no Paleolítico, mais ou menos 1600 a.C. O que não significa que o mundo era dominado por mulheres. Significa que existiam povos que se baseavam a sua estrutura social, a maneira de se colocar no mundo e de se relacionar nos princípios básicos femininos. E por que isso? Porque fazia sentido. Porque essas pessoas observavam os ciclos da terra, os ciclos da lua, os ciclos do plantio e a capacidade feminina de gerar vida e esse reflexo no corpo feminino que eles também encontravam na natureza. Então eles traduziram mitologicamente, com essa linguagem mitológica da qual a gente já falou semana passada, no arquétipo da grande deusa mãe e centraram as relações sociais nessa grande deusa mãe, que também pode ser chamado de anima mundi, alma do mundo, a nossa alma, esse princípio arquetípico feminino. Isso significa que os princípios femininos eram os basais para aquela sociedade. Então, o que era valorizado era a capacidade de criação e destruição, era essa visão cíclica do tempo e da vida, em contrapartida à visão masculina, essa visão linear, e que era muito acolhedor e flexível, que também são características do feminino, o acolhimento e a flexibilidade. E a teologia da época era o politeísmo, que cabia perfeitamente nesse esquema, porque conseguia abarcar não só esse princípio central, criador e destruidor da vida, mas todas as forças criadoras e destruidoras da natureza, usando essa linguagem mitológica, chamando de deuses. Então eram sociedades matriarcais, politeístas, que baseavam a sua estrutura e a sua colocação no mundo nesse princípio da grande deusa mãe. Inclusive, o começo da sociedade foi quando a gente começou a fazer ritos funerários. Então, valorizar essa finitude, essa destruição da vida do mesmo jeito que a gente valoriza a construção da vida, a criação da vida, né? Mas eram povos que não só eram politeístas, mas viviam em pequenas sociedades e conviviam bem. Os povos mais nórdicos, eles já eram patriarcais, porque eram culturas que talvez a gente possa aí pensar pelo frio intenso do norte, por não estar em contato com ciclos da terra tão claros,
serem uma cultura tão bélica de dominação e conquista, eles foram conquistando os povos do sul e levando essa cultura patriarcal, dominadora, e não só aniquilando fisicamente os seus oponentes, mas impedindo eles de existir culturalmente e espiritualmente. Então, a sociedade matriarcal teve que criar uma estratégia de sobrevivência. Que estratégia foi essa? Desintegrar para sobreviver, já que a centralidade do poder feminino não poderia mais ser honrada dentro dessa estrutura de dominação patriarcal. O feminino desintegrou o seu poder em várias facetas. Então, as muitas facetas dessa deusa mãe acabaram virando muitas deusas. E elas conseguiram sobreviver na fresta. E hoje a gente vive isso. A gente ainda tem o poder feminino, o poder matriarcal, o poder das deusas muito presentes. Mas eles são separados, e o nosso trabalho é reconhecer onde esses poderes se encontram, conhecê-los profundamente e integrá-los para que a gente possa recuperar uma visão de mundo criativa, em que a gente não precise mais pensar em procurar, em conquistar a resposta, a solução para os nossos problemas, que a gente possa pensar em criar a solução dos nossos problemas. Pode parecer só uma mudança na escolha de palavras, mas é uma mudança de mindset. É você entender que o seu poder, que o poder que emana de você, o seu poder construtivo e criativo é válido e que você não precisa dominar e subjugar o que é de fora para tentar aumentar o seu poder comparativamente com o outro. É uma outra forma de existir, uma outra forma de pensar. O patriarcado não é só o homem dominando a mulher e não dando espaço para o feminino. É o branco dominando o negro, é o rico dominando o pobre. É uma estrutura de se colocar e de se relacionar no mundo, de dominação, conquista e de desvalorizar o que é do outro numa tentativa ilusória de aumentar o seu próprio poder através da imposição e da dominação. Isso chegou a tal ponto que é inviável. A gente não consegue mais expandir, a gente não consegue mais dominar, a gente não consegue mais subjugar o outro. A gente tem que encarar o que está faltando, a gente tem que encarar o nosso vazio, a gente tem que encontrar o nosso vaso alquímico interior e descobrir o nosso próprio poder de criar a solução e não tentar conquistar uma solução externa. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é uma disruptura de que chega, de que não dá mais fim, essa estrutura patriarcal não funciona, essa estrutura de dominação não cabe mais. A nossa tarefa agora é reconhecer aonde que esse poder criativo desintegrado se escondeu para sobreviver, conhecer a fundo esse poder, integrá-lo para que a gente possa construir e criar algo novo, mais potente e mais condizente com a nossa necessidade real de acolhimento e flexibilidade do próprio novo mundo, da própria nova era que está surgindo. A gente vai falar muito sobre matriarcado, sobre poder feminino, sobre poder pessoal e sobre o poder das deusas daqui pra frente. Por isso, se você ainda não segue, siga aqui no canal, siga no YouTube, tem muita coisa por aí e fica ligado, que semana que vem tem mais.